De vergonha de não ter as vergonha, de mesmas humilhação. roupas, de não ter as mesmas coisas, de tipo assim, por exemplo, tu vê que em toda cidade tem um shopping que é para classe baixa, tem um shopping para classe média e tem um shopping para classe alta, onde vão se concentrar as marcas mais caras. Não tem na cidade de vocês essa diferenciação? Aqui não. Aqui tem. Aqui tem um shopping mais ou menos, um mais alto e um bem mais alto. Então, conforme tu entra no shopping, tu vê as pessoas, tipo, no shopping mais baixinho. Tu entra no shopping, tu vê as pessoas andando de chinelo, andando com roupas mais comuns, sabe? Pessoas assim, normais. Aí tu entra no de classe mais alta, tu vê as pessoas de salto alto, vestindo mais marcas, bem mais arrumados, um ar diferente, uma vibração diferente. Todo lugar tem uma vibração diferente. Mas é isso. Esse sentimento, ele é consciente? Pode ser consciente, pode ser inconsciente, porque daí tu vê a pessoa de classe mais baixa, ela não vai querer entrar no shopping de classe mais alta, porque ela vai se sentir humilhada, ela vai pensar assim, o que eu vou fazer lá se não tem dinheiro para comprar nada lá? E aí ela pode entrar num processo que ela acredita até de julgamento, né? Exato. Que ela não é merecedora, né? De estar naquele lugar. E aí ela também vai formando outras crenças, né? Exatamente, daí é que é o processo, a eliminação, ela se elimina da possibilidade de alcançar aquilo, porque a crença dela leva ela a acreditar que ela vai ser pobre o resto da vida, que ela nunca vai ter condições de entrar naquele shopping, de comprar aquela roupa, de comprar aquele celular, sabe? A crença é essa, da vergonha. Ela tem vergonha dela mesma, na realidade, uma pessoa vibra na vergonha. Eu tô te perguntando porque às vezes a pessoa não tem a consciência, né? Às vezes ela tem a sensação ou o sentimento, mas ela não consegue ter esse nível de consciência, esse despertar, né, da consciência, e às vezes ela leva uma vida, vai passando os anos, vai passando ali, e ela vai ficando ali naquele processo de Matrix e não desperta, né? Não sabe que existe, por exemplo, essa frequência tão baixa dentro dela. E às vezes ela até quer ou deseja ser uma pessoa próspera, deseja ter dinheiro, só que de forma inconsciente, aquelas crenças ali de humilhação, de vergonha estão dentro dela, enquanto ela não trocar, né, essa frequência baixa por uma frequência mais alta, né, fizer essa reprogramação, ela não vai conseguir também passar para esse próximo nível, né? Ela não vai conseguir também atingir esses níveis maiores de frequência, não é isso? É isso. E uma reprogramação aqui necessária. Como assim? Como a pessoa vibra, ela vibra tão baixo, ela se sente tão eliminada do mundo, né? Por ela não ter as mesmas coisas que os outros. E às vezes até a pessoa tem coisas materiais. Mas mesmo assim tem essa crença por algum trauma, né? E daí o que ela faz? Ela vai passar por essas mesmas situações e ela também pode fazer outras pessoas passarem por essas mesmas coisas, entende? Ela pode querer humilhar os outros também. Então, pessoas que humilham também têm a mesma frequência de vergonha, sabe? Está interligado, então. Está interligado. Seria mais tipo assim, seria como se fossem sentimentos tipo soberba. Exato. Tipo, como se fossem sentimentos onde ela tenta se sentir melhor que o outro. Exatamente. O outro que ela é melhor, né? Então, exatamente. Então, quando a pessoa está vibrando ali tão baixo, além dela sentir, ela vai fazer com que os outros sintam. Então, essas pessoas, elas são atraídas. É os dois polos daí, né? Um sente e o outro faz o outro sentir.
Eu estou reparando esse mapa aqui, ali na coragem, você está vendo que as setas elas estão indo nas duas direções. E eu estou do lado esquerdo tá mostrando expansão e contração. Esse seria, então, você poderia basicamente dividir esse mapa em dois, então, positivo e negativo, abaixo da coragem, né? Interessante. Exatamente. Na coragem a gente começa a elevar o nosso padrão, né? Quando a gente tem a coragem de mudar, por exemplo. Porque tu tem que ter coragem para afirmar coisas positivas para ti, para saber que é possível. Olha só a visão de vida, é possível. Então, enquanto eu tô abaixo, nada é possível, né? Quando eu tenho coragem de mudar, tá bom, é possível mudar, é possível ter mais. Deus me permite que eu tenha mais. Eu começo a afirmar que eu mereço. E o processo é de empoderamento. Então é exatamente isso. Começo a ter coragem, afirmação positiva, eu começo a ver que Deus me permite que eu cresça e me empodero a partir da minha palavra. Então, o processo de coragem é de expansão. Já estou expandindo. Mas também é muito tênue a linha de eu ver uma coisa acontecendo e estagnar. Por isso que ele está indo para baixo. Porque às vezes tu manifesta um desejo e tu estagna. Porque em certos momentos te dá medo. Só na coragem tu pode ter o medo. Aí quando tu tem o medo, tu estagna. Opa, minha mente criou isso, e agora? O que eu faço? E daí tu para. E daí é o medo que para, e daí tu baixa de novo. Inclusive, isso aí seria uma pergunta que eu ia te fazer, seria uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, a lei da vibração explica isso, né? Que a gente tem que ter uma certa constância, a gente manifesta o que a gente é, não é o que a gente quer. O princípio disso, a lei da atração é o que eu vou ter, o que eu quero, não. Você vai ter o que você é. Se você quer ter alguma coisa, você tem que ser aquela coisa primeiro, né? Inclusive é o nome do canal da Fran, Ser para Ter. Você tem que ser. Se quem não conhece, pesquisa no YouTube, também vai estar o QR Code aqui, Ser para Ter. Tem um rapaz lá se lapidando. Que é o meu processo, né, de lapidação. Eu já tive lá embaixo, vibrando muito baixo, sabe? Eu acho que eu tive ali naquela camada vermelha já. Porque a minha visão de mundo era muito diferente da que eu tenho hoje. E daí, olhando hoje para essa escala, eu consigo me ver subindo, sabe? Subindo os degraus das vibrações, assim. Porque eu já tive ali na culpa, eu já tive na tristeza, eu já tive no medo, eu já tive na raiva, eu já tive no orgulho. Eu já identifico o ponto de coragem. O ponto de coragem foi quando eu me abri para esse mundo de meditação, de autoconhecimento, de reprogramação, de acreditar em afirmação positiva, de testar, sabe? Então, eu tive a coragem de mudar e testar realmente. Todas as técnicas possíveis e impossíveis que apareceram para mim, eu testei. Para mudar de fato a minha vida. Isso tudo que você faz, você postando vídeos, falando no seu Instagram, você está se expondo isso. Então isso requer coragem também. Mas igual eu estava querendo te perguntar, Fran, esse processo, como que ele é realmente? Porque para você, como o princípio da vibração explica, você tem que... É a somatória de todas as coisas que você vibra durante o seu dia, das 24 horas do dia, que vai definir como que você está vibrando no geral. E como que você, então, vai fazer isso? Se você vai lá em cima, depois você vai lá embaixo, hoje você está muito bem, amanhã você está mal. E como que você consegue ir regulando isso para você ir subindo e mudando realmente o que você é, não o que você quer? Eu acho que tu tem que entrar no processo de aceitação, né? De aceitar as coisas como elas são, sabe? Tem que aceitar os acontecimentos para te não baixar a tua vibração. Porque se acontece alguma coisa que te magoe, né, que te doa,
e tu já baixa a tua vibração por causa disso, daí qualquer coisinha que acontecer no teu dia a dia, tu vai baixar a tua vibração. Tem que entender que tudo acontece por alguma razão e olhar o lado positivo de toda e qualquer situação para não baixar a vibração. Sempre olhar para o lado positivo, sabe? É isso que eu tenho buscado. Tudo começa na decisão. Tudo começa na decisão. Porque se acontece uma coisa negativa, por exemplo, eu trabalho com vendas online. Aí eu vou lá, faço uma análise, que é um processo demorado de fazer uma análise de mercado, marco reunião, apresento a análise para o cliente, dedico meu tempo, minha energia, minha força, faço um orçamento personalizado, envio para o cliente por e-mail, um e-mail todo configurado, que demorei ali pelo menos 30 minutos para digitar, para configurar, para enviar. E daí o cliente não fecha. Eu vou ficar triste? Não vou. Vai ter outro cliente. Talvez não era o momento dele fechar agora comigo. Mas em outra época eu ficaria triste, eu ia xingar, ia maldizer a pessoa. Por que não fechou a venda comigo? Não vê quanto eu me dediquei. Entende? São decisões que a gente toma. Então hoje eu tomo a decisão de tipo assim, ok, tá visto, tá conhecido, agora ele já me conhece, ele vai indicar meu serviço, provavelmente a próxima empresa que for parecida com a dele, que necessitar do que eu ofereço, ele vai lembrar de mim, vai falar de mim, vai falar bem. Olha, conheci uma empresa que faz uma análise assim, toda detalhada, e conversa, e explica, enviou um e-mail, nossa, me mostrou tudo aqui, ó, meu marketing fez ainda reuniões e fez trabalho em cima da análise dela, nossa, que bacana, entendeu? Então tudo tem um lado positivo, nada é perdido. Sempre que tu colocar a tua força, a tua energia, a tua vibração em algo que tu está fazendo, não é perdido, porque tudo que vai volta de alguma maneira para tua vida. Então tu faz o bem, recebe o bem, tu faz o mal, recebe o mal. E é genuíno, né? E é genuíno. Falando sobre isso também, eu lembrei, né? Que às vezes eu ficava irada, assim, quando você faz todo um trabalho e aí o cliente falava não, ou fazer qualquer tipo de, sei lá, crítica. Então eu não aceitava muito bem, não, as críticas, sabe? Tipo, eu entendia que eu tinha dado o meu melhor e o cliente falar qualquer coisa, ele não poderia, né? E depois, quando você vai entrando num processo de autoconhecimento, você entende que você fez o seu melhor. Mas isso não significa dizer que o cliente vai entender que aquilo é o melhor para ele. Porque ele não entender, tá tudo bem, né? Assim como também, às vezes a gente tem a opção de comprar em outros lugares, que a pessoa também entregou o melhor, mas a gente escolheu não fechar com aquela pessoa por qualquer que seja o motivo, não importa, né? E isso não está dizendo que o seu serviço não serve, não funciona. Está dizendo somente que aquela pessoa escolheu dizer não para você. Né? Tá tudo bem, né? Sim. E aquela pessoa vai falar não e você tá tudo bem. E eu vejo que quando a gente faz isso de forma genuína e leve, as coisas elas fluem, né? Porque quando você gera, eu até vi aqui na tabela, né? Que entre a apatia e a raiva, depois até se você puder explicar, até pra gente entender. Quando a gente fala sobre apatia, a gente tá falando na linha vermelha ainda. E quando a gente entra para o momento de raiva, né? Que é a fúria e tal, a gente sobe um pouco a frequência. Como é que a gente pode discernir essa questão dentro de um processo, de um exemplo real da gente? Por que seria que essa tabela vermelha da apatia é uma frequência mais baixa ainda do que a frequência da raiva? Por que é mais baixa? Porque a pessoa está desesperada, né? Com raiva, você às vezes acelera o processo. Então você está acelerando algo também, você aumenta um pouco a frequência de hertz de uma onda. Por exemplo, quando tu tá com uma raiva que alguém te... Rápido, vou colocar mais
pressão também naquilo. Muitas vezes é um diferencial, na minha opinião. Porque, por exemplo, assim, se uma pessoa, a apatia da raiva, vou dar um exemplo assim, se alguém chega e te fala, Nádia, teu serviço é horrível, tua loja é feia, mal decorada, não sei o que, só tem coisa ruim aqui dentro, tu pode entrar num processo de apatia, se desesperar com isso, e de pensar que tu realmente não tem como mudar, é aquilo dali, ficar triste com isso, sabe? Ficar chocada, ficar triste, ficar ali naquela... Aí tu fica apático, tu não sabe o que fazer com aquele feedback. Ou tu pode ter raiva de ouvir aquilo e te forçar a mudar. Tu pode chegar na raiva e tipo assim, tá ok então, né? Xinga a pessoa, mas daí tipo, tu vai pegar esse feedback e vai alterar tudo que a pessoa disse que era feio, que era ruim, por exemplo. Trazendo pro mundo de negócio, né? Eu acho que assim... Poderia ser assim uma explicação. Porque, assim, eu acho que a apatia, ela traz, assim, quando a pessoa tá desanimada, né, tá sem esperança, sem expectativa, né, que ela tá num processo de apatia, né, ou seja, sem nenhum tipo de olhar no horizonte e ver que algo de bom pode acontecer, né, ou seja, tá totalmente apática. Eu imagino, como o Steven disse, né, a pessoa não tá vibrando em sintonia praticamente nenhuma, né, ela tá assim, meio que lateral, né? Meio lateralizado, né? A apatia, eu acho que é lateralizada, você não consegue sentir quase nada. É um sentimento que está neutro, dentro de uma carga bem baixa, né? Dentro de um nível bem baixo. E a raiva, possivelmente, né? Que você está gerando ali. É gerando um sentimento. Claro que um sentimento... muitas vezes um pouco tóxico, né? Porque você está sentindo um sentimento por alguém, né? De raiva ali, ou até de você mesmo, ou da pessoa mesmo, né? De uma situação. Mas está gerando uma energia, gerando um sentimento, gerando algo que a pessoa pode pegar, né? Ou para crescer, ou para realmente continuar no mesmo lugar, né? Então, realmente o sentimento da apatia, ele traz um sentimento de total lateralização e sem nenhuma expectativa de novo horizonte, né? De crescimento, né? Onde que eu escutei isso? Talvez vocês lembram, sabe? Vocês assistiram também alguém falando, se a sua vida tá tudo caindo aos pedaços, tenha pelo menos raiva de tudo que tá acontecendo de ruim na sua vida, para que você consegue sair daquele buraco um pouco mais rápido. Começa a ter raiva de tudo de ruim que está acontecendo. É melhor do que você aceitar. E não sei, vocês sabem quem falou isso? Já não lembro. Tipo o Marçal falando isso, né? É ele mesmo. Tem que ter raiva das coisas, tem que ter raiva de ser pobre. Tem cara dele. Eu ouvi ele falando isso. Tem que ter raiva de ser pobre. Mas faz sentido, né? Porque a raiva, ela gera uma vibração, né? Ela gera, ou seja, tipo assim, velho, eu tô me sentindo frustrada, velho, as coisas não estão funcionando para mim, eu tenho que sentir, eu vou buscar, tô com raiva de mim mesmo, eu tenho que sair daquele lugar. Mas se você tá apático, a pessoa tá aceitando aquilo, né? Tá aceitando aquele sentimento. E a pessoa nunca vai sair daquele lugar, né? Se ela... Tá 150 Hz, né? A raiva. Talvez seja mais fácil ficar com raiva da vida ruim que ela tá vivendo do que ela chegar na coragem ou no orgulho. Talvez seja um passo antes, né? Pra pessoa conseguir dar um passo antes. Social. É um passo antes, porque eu lembro de sentir raiva. Eu lembro de sentir raiva de, por exemplo, de ter que contar o salário, sabe? De ter que contar o salário para pagar um aluguel, para dividir uma internet com um vizinho, para ir no mercado. Eu sentia raiva. Eu sentia raiva cada vez de ir no mercado, que eu ia com dinheiro contado e não podia pegar o que eu queria comer de verdade. Então, eu lembro exatamente do momento em que eu passei pela raiva de ser pobre, sabe?
E, né, Que isso raiva que me dava uma raiva, porque eu preciso mudar essa situação, preciso mudar essa situação. olha para você ver ali, o desejo Aí, abaixo da raiva. Isso aí que você está falando, como que você pode sair então desse desejo? Você queria ter as coisas, mas você não tinha. Até você ter raiva. É tipo isso que você está falando? aham, exato. Até eu chegar no momento de tipo assim, não, eu não posso mais passar por isso, sabe? E daí veio a coragem de mudar, a coragem de largar o CLT, a coragem de empreender. Aí foi que eu me identifiquei na coragem. Foi por aí. Igual a história lá da ostra, né? Que o grãozinho de areia cai na conchinha, eu acho bem interessante. Porque, de fato, o incômodo, né? Traz a possibilidade de virar uma pérola, né? Mas se esse grão de areia nunca cai, de fato, ali naquela conchinha e a ostra se sente incomodada, né? Jamais ela faria esse movimento, que é o movimento que ela faz, na verdade, né? Que é para sair daquele lugar. Ela começa a sentir uma espécie de dor, né? Não sei se vocês já viram essa metáforazinha, né? Que ela começa a sentir, de fato, a dor, o incômodo, e aí onde ela começa a virar a pérola, né? Mas se ela não sentisse esse incômodo, né? Ela não se movimentasse, ela poderia ter a escolha de cair o grão de areia, ela ficar sentindo incômodo, dor, e continuar a permanecer sendo uma lesma, né? Mas ela escolhe se movimentar e virar a pérola, né? Então eu acho que é mais ou menos sobre a vida, né? Sobre o movimento, né? O movimento gera movimento que gera resultado, né? Então a vibração é basicamente isso, né? Você vibrar em uma sintonia de ação, né? Então quando a gente fala sobre aceitação, é você aceitar o que você não pode mudar e mudar o que deve ser mudado, né? E mudar aquilo que você pode mudar, né? Que são sentimentos, trocar sentimentos negativos, né? De vergonha por sentimentos mais elevados, começar a se respeitar, a se valorizar, falar coisas positivas para você, para que de fato a sua frequência venha a mudar, né? A criar os seus objetivos, né? Exato. Eu acho que, e não só para si, né? Mas para os outros também. Começar a abençoar as pessoas de fato na rua, sabe? Então, quando você vê alguém que tem um objeto que você gostaria de ter, ou que tem uma vida que você gostaria de ter, você tem que abençoar essa pessoa, abençoar as coisas. Dizer, Deus abençoa que tenha mais, que se multiplique, que eu também tenha, sabe? Ao invés de ficar ali vibrando no baixo, na inveja, sabe? Nessa ira de que o outro não pode ter porque eu não tenho. Ou então no baixo merecimento, né? É, isso. Ficar vibrando nessa coisa. Se ficar vibrando baixo, não consegue nada. A vida não anda. Eu lembro que como é interessante a questão das crenças e como isso traz uma verdade dentro da questão até da vibração, né? Eu escutei durante toda a minha vida essa questão de... Foi muito tempo para eu conseguir entender que aquilo fazia parte. Sempre que o dinheiro caía para minha mão, então eu trabalhava tipo 10 às 10, domingo a domingo, feriado a feriado, desesperadamente para trabalhar para receber dinheiro. E incrivelmente eu não conseguia ficar com dinheiro nenhum, porque o dinheiro ia embora. Tipo assim, sempre tinha uma coisa para eu botar o dinheiro, jogar o dinheiro fora, porque eu precisava me livrar do dinheiro, né? E eu não entendia onde é que estava essa relação, né? Quando eu começo lá no meu processo de autoconhecimento. E depois eu começo a perceber que está na ideia de que eu aprendi no meu passado, né? De que as pessoas que são humildes de coração, elas não têm dinheiro, né? Porque Deus, Ele é humilde de coração, porque Deus, para você ficar próximo de Deus, e é a humildade, você tem que ser pobre, né? Você tem que ser pobre. Então isso eu aprendi e isso trouxe, e incrivelmente eu levei no meu processo de autoconhecimento, eu consegui identificar aquele lugar, mas quando o dinheiro vinha, eu ficava meio que desesperada, assim, eu preciso me livrar do dinheiro, porque aquela crença que eu ouvi lá atrás, ela é verdadeira, né? Eu escutei isso da minha mãe, eu escutei isso da minha avó, eu escutei isso das pessoas que eu amo,
né? Então isso só pode ser verdade, né? Então você entra num processo de desconstrução, né? Você vai desconstruir aquilo que a gente entende como verdade absoluta, né? Afinal, a criança aprendeu com os pais, com os líderes religiosos, com os amigos, e aí você forma uma crença, né? E aí aquela crença é uma verdade, e aí você entra nesse processo. Quem traz muito isso também é aquele cara do Segredos da Mente Milionária, tem uma menção que ele fala sobre isso, que ele fala que chegava a sentir náusea, né? Quando ele recebia o dinheiro, né? E ele fala, até nesse último livro, ele fala, até recente eu ainda sinto, né? Essa náusea, esse incômodo, porque é como se aquilo ali vai me fazer mal, né? Então, assim, é incrível como o poder do nosso subconsciente dentro da nossa vida atual, né? E como a gente vibra sem nem saber que está vibrando nessa sintonia tão baixa, né? E, Nádia, como que você, então, pode interligar isso aí com a lei da atração que está embutida dentro desse princípio da vibração? Exatamente porque eu vibrava numa sintonia de que eu tinha que trabalhar de forma exaustiva, né? De forma... eu entrava numa sintonia altamente baixa, né? Eu ficava ali vibrando, fazendo uma corrida de rato, vibrando numa sintonia de escassez total. Então, eu vivia numa escassez total. Não tinha a ver com a quantidade de trabalho que eu fazia, tinha a ver com a escassez mesmo. Então, eu fazia uma ciranda, né? E aí, aquela ciranda, e o tempo todo só na escassez. Só que eu não tinha essa consciência, né? Então, Você quando queria... eu... Você queria ganhar dinheiro, né? Você não sabia que você não estava vibrando na escassez. Mas eu não entendia. E era incrível porque eu não era uma espécie de termômetro financeiro, assim. Quero eu isso. Não conseguia... Eu quero. Querer não é poder. Você tem que mudar, né? Você tem que ser aquilo, né? Você tem que sentir, né? Então, assim, quando o Fran fala no canal, né? Ser para ter, de fato, é algo que você tem que ganhar uma consciência de ser. Você precisa ter uma consciência de ser, né? Se você sente vergonha, você agora vai começar a se sentir corajoso, você vai conseguir começar a sentir merecedor das coisas, você vai começar a sentir empatia por você, força, você vai começar a mudar, né? Se você tem problemas com dinheiro, você vai começar a mudar essa vibração em relação à escassez, e aí você vai mudar a vibração de medo do dinheiro, aversão do dinheiro, por uma vibração totalmente oposta, né? Onde você é merecedora, que você ama o dinheiro, né? Eu tinha trauma de falar que eu amava o dinheiro, né? Tipo assim, meu Deus, como é que eu falo que eu vou amar o dinheiro, né? Então, quem era Deus para ti, Nádia? Boa pergunta. É isso, Deus é exatamente isso. Deus para mim era um homem, né? Que ficava em algum lugar, né? Dizendo que um homem, um homem, né? Um ser, que em algum lugar que me julgava, né? Que iria dizer que eu poderia, sei lá, acho que a gente tinha muita ideia de perder a salvação, ou eu me tornar, acho que o meu maior medo era me tornar um ser humano ruim, né? Dentro da ideia do que eu tinha aprendido, né, sobre Deus. Então você estava na culpa. Na mão, né? Como já ouviu falar isso? O Hélio Couto fala, se não me engano foi o Hélio Couto que falou isso. É tipo um velhinho com porrete na mão. E aí você... E assim, eu tinha um duelo, né? Porque eu sempre fui muito de questionar as coisas, mas eu escutava assim, se você fazer esse tipo de questionamento, você tá blasfemando contra Deus. Aí eu, voltava novamente e falei, não, peraí, deixa eu voltar aqui, tô pecando, tô blasfemando. Então, aí eu voltava para aquele mesmo lugar. Então, porque existia a minha consciência de ser e existia o que eu ouvia como verdade, né? Então, eu entrava nesse processo de dúvidas, né? E aí, eu ficava ali naquela mesma direção. Nádia, eu tenho uma pergunta para você. Tipo assim, em relação à sua vida, à sua experiência que você está relatando agora. O que amarra muitas pessoas, sabe? Como que a pessoa pode desatar esse nó? Você tem que ser para ter, mas como que você vai ser se você não tem? Como que você vai ser rico se você não tem dinheiro? Como que você vai ser próspero se você não tem aquilo? Como que você vai ser feliz se sua vida tem um caos? Como isso pode ser explicado? É exatamente isso, né? É porque
quando a gente fala sobre riqueza, a gente não fala só sobre dinheiro, né? Sobre material. A gente está falando sobre o que está dentro, né? E o que está dentro reverbera totalmente tudo que está à sua volta, né? Então, Mas, assim... fala, né? Por exemplo, antes dela ter a geladeira cheia de coisas, ela estava passando fome, ela estava passando fome literalmente mesmo. Ela via a geladeira dela cheia de comida, ela sentia que aquilo era real. Como que você pode fazer isso, sendo que a situação está caótica? Eu entendo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que está passando, por exemplo, fome, né? Você olhar para a geladeira vazia e você ser grato por isso, no primeiro momento você vai acreditar que é um pouco difícil. Mas é um trabalho de consciência que você vai ter, né? Porque se você tem uma geladeira, se você tem a geladeira ali vazia, mas você tem a geladeira, né? Se você tem os pratos sujos, é porque você comeu. Pode ter sido uma única refeição, mas você comeu, você se alimentou. Então, jamais você vai ter uma vida de abundância e prosperidade se você não abençoar aquilo que você já tem. Então, você de fato precisa abençoar o que já está dentro de você, né? Então você vai abençoando o que está dentro, a luz chega para dentro de você e tudo ao seu redor também vai virando luz, até porque é exatamente isso, né? Quando você olha para dentro, o que está dentro reverbera fora, né? Então a vida fica mais leve e as coisas funcionam de uma forma muito melhor. Então é assim que você aumenta a vibração, não é verdade? Porque, se não me engano, foi você que me falou uma vez também sobre isso, que a gente é a somatória de tudo que a gente vibra durante o dia. Por exemplo, como que não adianta a gente focar, por exemplo, deixa eu me sentir bem agora, só fazer 10 minutos focando, eu estou muito feliz, eu estou muito próspero, por 10 minutos e o resto das 23 horas e 50 minutos você está na raiva, você está escutando música que não serve, você está assistindo coisa que não presta. É tipo isso. Foi você mesmo que me falou isso uma vez, não foi? Que é exatamente isso, né? É assim, é como eu estou dizendo, principalmente quando você está no seu primeiro momento de mudança, né? Digamos que é uma pessoa que passa o tempo todo reclamando e ela está ouvindo aqui e ela quer mudar. Então ela tende a fazer um processo às vezes um pouco maior, né? Porque a gente já está numa caminhada, então a gente observa aquele momento que a gente ali como ser humano eu sinto em algum momento, às vezes eu vou sentir um momento de raiva ali. A diferença é que eu tenho a consciência que eu senti raiva e eu vou trabalhar aquilo dentro de mim e eu vou de fato me sentir melhor, né? Eu vou abençoar aquela situação e vou deixar ir, né? Mas não significa dizer que em momento nenhum eu não vou sentir essas sensações ou eu não vou... eu não cheguei ainda nesse nível de iluminação, né? De não ter os sentimentos que a gente não gostaria de ter. A diferença é que a gente tem a consciência de ser, né? Porque eu gosto muito dessa ideia, dessa palavra, né? É você, de fato, ter uma consciência de ser. Você tem que acreditar que você é aquilo. Você primeiro tem que acreditar nessa realidade que você deseja. Você primeiro tem que se enxergar dentro dessa realidade, né? Então, assim, eu quero um relacionamento assim. Então, você tem que sentir aquele relacionamento, você tem que sentir aquela pessoa, você tem que sentir como é que você quer aquela pessoa. Eu quero essa pessoa assim. E você tem que como um processo gestacional, né? Que você engravida, você faz todo aquele processo de gestação para depois você, de fato, ter o bebê, né? Eu acho que isso é para tudo, né? Seja para um relacionamento, seja para o dinheiro, seja para qualquer outro processo de vida aqui na Terra, entendeu? Acho que você ia falar alguma coisa, não ia, Fran? Desculpa, cortei. Não, eu só me identifiquei com a história da geladeira vazia. Eu lembrei de uma situação assim. Foi um dia, eu abri o armário e eu só tinha um pacote de sal grosso e um de louro. E contando as moedas, a gente tinha 90 centavos. Meu ex-namorado e eu.
Isso foi em 2016. Eu lembro que eu estava trabalhando num escritório contábil e realmente estava difícil a situação, porque era eu quem estava pagando o aluguel e todos os nossos custos, e o dinheiro simplesmente acabava antes do final do mês, né? E nesse dia nós contamos 90 centavos, ele foi no mercado, comprou um miojo, eu lembro, e a gente dividiu um miojo na hora do almoço. E eu fui trabalhar dessa maneira, com fome, né? E eu já estava nesse processo de meditação, tudo para me curar, principalmente para me curar da depressão, da perda do nosso bebê, porque a gente tinha perdido um bebê recentemente, né? Então toda a depressão, toda a tristeza que eu senti ficou reverberando no meu campo e afetou o meu financeiro. Afetou de uma maneira assim que me fez, sabe, cair no fundo de um poço, realmente. É no fundo do poço que a gente se levanta, né? E daí nesse mesmo dia eu passei por um processo de quase humilhação aqui, porque a pessoa que era gerente do RH do escritório, ela queria de todo jeito me humilhar, sabe? De todo jeito ela queria me pisotear pela vibração que eu me encontrava, né? A vibração que ainda estava no meu campo de depressão, de tristeza e tudo mais. Então, nesse mesmo dia, ela falou mal das pessoas que torciam para o Internacional. Perguntou para qual time meu pai torcia e eu falei para o Internacional. Ela disse, porque é o pior tipo de gente que existe na Terra. Eu fiquei olhando assim para ela. E daí, isso me fez aumentar a minha vibração. Me fez aumentar a minha vibração esse processo, porque ela tentou me humilhar, mas eu senti o quê? Senti orgulho de ter o pai que eu tive. Porque ele era uma pessoa honesta, trabalhadora, ele me ensinou, ele me ensinou a ser gente, né? Aí eu defendi ele, eu me posicionei e defendi, olha, eu não sei que tipo de pessoa você conheceu, mas felizmente meu pai é um homem muito honesto e trabalhador e me ensinou a ser assim, uma pessoa verdadeira, honesta, trabalhadora, que corre atrás do que quer. E eu não sei por que você está me falando isso, mas de repente posso lhe trazer um café para que a senhora se acalme? E daí já entrei no deboche. Mas essa situação me fez aumentar a minha vibração de tal maneira de que eu lembrei assim das minhas raízes, sabe? Poxa, vim assim de pessoas que são pessoas fortes. Por que eu tô passando por isso? Né? Por que esse processo? Daí interliguei os fatos, interliguei todos os pensamentos que eu tive durante a depressão, por ter perdido o bebê, por todas as palavras que eu já havia me falado. Tudo aquilo estava ainda vibrando no meu campo, vibrando negativamente e atraindo todas essas situações negativas. E no mesmo dia, conversei com minha mãe, ela me enviou, acho que R$70, assim, ai minha filha, eu te envio um dinheirinho que eu tenho aqui. Eu, tá bom. Ela me enviou. No outro dia, uma senhora que era feirante também, porque a gente vendia arte na rua essa época, no final de semana, ela me ligou e me disse assim, olha, tem um rapaz que vende cestas de verduras e frutas do Ceasa, ele vende por R$20. Aquelas caixas, sabe? Umas caixas assim. Vende por R$20 e vem com vários produtos. Você quer? E eu digo, eu quero. Aí eu sei que ele levou uma caixa cheia de coisas. Assim, era batata doce, abóbora, couve, maçã. Tinha de tudo naquela caixa, sabe? Ele fez uma feira assim, sortida. E tinha de tudo, as coisas muito bonitas, assim. R$20. Uma compra que hoje
eu fizer a mesma compra, dá mais ou menos uns R$100 na feira aqui, perto de casa. Então, foi algo assim que dá raiva e do orgulho por ter os pais que eu tive. Eu aumentei a minha vibração de tal maneira que foi apenas um dia que eu passei fome. Mas um dia eu passei fome, sabe? Tipo, e a sensação é horrorosa de não ter nada dentro do teu armário. Mas a forma que tu pode fazer é te lembrar de onde tu veio, de quem tu veio, quem é a tua família, quem tá sempre ali por ti, sabe? Lembrar disso e ter orgulho de ti, de quem tu é, de onde tu veio. E isso vai te fazer aumentar a vibração, que tu não vai mais ver tua geladeira vazia, não vai mais ver teu armário vazio. E daí, imagina isso, visualiza tua casa com abundância, visualiza tu construindo a tua vida dos sonhos. Escreve, manifesta, fala. E quanto mais tu falar isso, quanto mais tu falar, mais tu vai atrair. Olhar para o lado negativo realmente não cabe numa vida rica, numa vida abundante. E se tu for olhar, tipo, tu é rico, tu tem tudo à tua disposição. Tem todo o tempo do mundo, tem tudo à tua disposição para fazer o melhor possível, sabe? A decisão realmente é de mudar. E essa situação em si, ela me ajudou a mudar essa vibração em que eu estava vibrando e a decidir. Foi daí que eu decidi que eu ia ter o meu próprio negócio e que eu jamais falaria assim com alguém, sabe? Assim, porque o dia que eu tiver a minha própria empresa, eu jamais vou falar dessa maneira com alguém. Então foram várias decisões de uma situação em que eu poderia me sentir humilhada, em que eu poderia me sentir pequena, em que eu poderia continuar vibrando ali baixo, né? Mas não, fui lá e toma. Vamos elevar essa vibração, vamos sair dessa tristeza, vamos sair dessa escassez. Desse jeito não dá. É nos piores momentos que tu pode decidir mudar a tua vibe. E conectar com a natureza, começar a meditar, começar a trocar o que você ouve, o que você assiste, tudo isso ajuda, né? Você sentar, se você tem fazer uma caminhada perto de um rio, de um lago, qualquer lugar, se você não pode, senta no seu quintal, coloca o pé descalço, né? Já são os primeiros passos, principalmente se a pessoa está vibrando bem baixo ali nessa escala de Hawkins, né? Uhum. E se não tiver um quintal, pelo menos compra uma plantinha. Tem uma plantinha, uma terra em casa, sabe? Porque às vezes tem gente que mora em prédio e às vezes o prédio não tem nem um lugar de lazer, né? Às vezes é só prédio mesmo e tudo acimentado. Então tem uma plantinha para colocar as mãos na terra, sabe? Para conversar, para ter um ponto de conexão com a natureza. Porque tem gente vivendo bem o contrário da gente. Tipo, a gente é muito abençoado, né? Muito abençoado nos lugares onde a gente mora. Se a gente sair, a gente pode colocar o pé na terra, a gente pode chegar no rio, a gente pode chegar no mar rapidamente. Mas tem gente que mora na selva de pedra mesmo. E daí não tem para onde correr. Compra uma planta, enche a casa de planta. Eu particularmente acho que o processo, por exemplo, da atenção plena, né, que é você se conectar, digamos que você, às vezes as pessoas hoje elas querem entrar nesse processo de nova vibração, só que o processo da agitação, que é esse processo da ansiedade, né, desse dia a dia extremamente corrido, né, que as pessoas já nem se enxergam mais, nem no trânsito, nem nos lugares onde ela vai. Às vezes ela vai nos correios, ela nem olha para a pessoa, ela nem viu a pessoa, ela não sabe o nome quem é, ela não sabe absolutamente nada. Eu acho que o movimento da atenção plena é algo que funciona muito, porque você vai diminuir, vai baixar
um pouco a questão da ansiedade, e aí você vai começar a olhar um pouco mais para si. Então, se você está no trânsito, esteja de fato ali presente naquele momento, ouvindo sua música, ouvindo de fato a letra da música, o tempo que o sinal está fechado, né, que demora um tempão, a gente que pega trânsito, fica parado ali, o tempo que está ali esteja presente de fato, né, esteja naquele momento, sentindo o lugar. Se a pessoa te ofender no trânsito, que às vezes acontece também, simplesmente abençoe a vida dele, que ele siga em paz, né? E que ele não está tendo o nível de conhecimento que você tem, né? Para você partir também para a ideia da ofensa também, ofender também, gerar uma consequência. Então, assim, é o que eu faço, né? Tem horas que a gente pega uns caras que xingam a pessoa, tipo assim. Então, assim, eu, tipo, dou risada pra ele, tipo, tudo bem, tipo assim, não tem problema, pode passar. Então, assim, porque não vai valer a pena, nem pra mim, nem pra ele, entrar na discussão ou xingar aquela pessoa, né? Então, estar presente, vai tomar banho de forma consciente, né? Não toma banho pensando que você já precisa tomar café, né? Eu acho que você se alimentar até você sem abençoar a comida que você ingere, vai fazer mal até para sua digestão, né? Se alimentar com raiva vai fazer uma indigestão terrível no seu organismo, né? Então, o processo da atenção plena, ele ajuda muito no processo da cocriação, da vibração, em todos os aspectos. É verdade. E tipo assim, voltando na lei da atração, então, a gente vai, se a pessoa quer atrair alguma coisa, né, para a vida dela, eu quero isso, essa coisa X aqui, você não tem que ficar no querer só, você tem que pensar assim, como que eu vou me tornar essa versão que vai dar um match, vai dar uma compatibilidade com essa vida que eu quero, com essa coisa que eu quero, porque para mim conseguir isso eu tenho que estar na mesma vibração, porque tudo é onda, igual a gente está comentando aqui desde o começo, esse é o princípio da vibração, tudo é onda. Então, para você conseguir alguma coisa, você tem que estar ali mais ou menos na mesma frequência, porque se não tiver na mesma frequência, não vai dar certo. Você vai querer assistir o SBT colocando no canal da Record, vai ser outro canal, não vai ser. Para você assistir o SBT, você tem que colocar no SBT. Então, se você quer conseguir alguma coisa, você tem que mudar sua vibração. E a somatória de tudo que você vibra durante o dia, que vai representar a sua vibração total. É a somatória de tudo que você pensou, tudo que você agiu, as escolhas que você fez. Então, tem que ser começado a mudar de pouco, não é rápido. Você não consegue mudar rápido, principalmente se for uma mudança muito grande que você quer. Isso é a lei da atração, é você se mudar para você conseguir vir até você automaticamente. Você vai virar um imã, você está se mudando e você está mudando você mesmo e aquilo vai chegar até você. Você não vai ter que correr atrás de nada. As coisas vão vir para você naturalmente, né? Então é isso que eu estava comentando em relação a isso, a somatória das suas frequências. Você falou comigo, né, Nádia? Acho que você até esqueceu de falar, foi você mesma, não foi? Que falou comigo uma vez, que da somatória das frequências durante o dia, não adianta você vibrar alto, por exemplo, durante meia hora do dia e 23 horas e meia você está vibrando baixo. Foi você mesma? É isso, porque essa é uma fala real, né? Tipo assim, como a gente está conversando, né? É tudo interligado, né? Geralmente, às vezes, quando a gente acorda, às vezes a gente tende, vou fazer um processo de meditação. Tem pessoas que falam assim, vou começar fazendo um processo de meditação. Aí eu quero comprar um carro, vou fazer aqui 30 minutos de meditação de manhã e eu vou conseguir cocriar o carro, eu vou conseguir realizar. E eu acho que que essa meditação da manhã, ela é um compartilhamento para o seu dia inteiro, né? Então, porque meditar não está relacionado só com você parar e pensar, né? Naquele momento, achar que seus pensamentos vão parar e tudo vai fluir. Então, durante suas outras 23 horas, você tem que estar também ali presente, né? Estar consciente de ser, né? Aquilo que você deseja durante o seu dia. E aí sim as coisas vão fluir na sua vida. A gente não vai conseguir
atrair aquilo que a gente quer, a gente não vai conseguir uma realidade que a gente deseja se a gente sentir, fizer meditação na hora que acorda e passar o tempo inteiro xingando o chefe, xingando a colega de trabalho, xingando o cliente. E você não tem como você efetivar esses seus sonhos, não vai ter como você cocriar, você não vai ter como mudar a sua realidade se você estiver fazendo esse avesso, né? Se você estiver agindo de forma contrária. Então, você tem que vibrar e sentir de fato e deixar as coisas fluírem e de fato você fazer o que tem que ser feito, né? Você tem que sentir, agradecer e mudando a sua vibração durante todo o seu dia. Você não vai conseguir realizar a vida dos seus sonhos se você, em 24 horas do seu dia, 22 horas, você xinga as pessoas e 2 horas tu faz meditação. É bem complicado, você não vai conseguir realizar a tua vida, né? Então, é um alinhamento ali, de fato, é um alinhamento com o todo, com Deus, é exatamente isso, né? Até porque, quando você está muito agitado, né? Quando você está extremamente nesse processo, você não consegue nem escutar Deus, né? Porque Deus é essa consciência maior, né? Tem a ver com a sua espiritualidade, com a sua energia, com a sua luz. Quando você está no processo de ira, de raiva, de vários sentimentos negativos, nem a sua intuição você consegue ouvir. Não tem como ouvir, porque está tudo misturado, né? Então, é necessário que o seu processo de cocriação, para existir, a sua vibração inteira do seu dia tem que ser mudada. Tem que ter harmonia, né? Tem que ter harmonia. Senão não vai fazer sentido e você não vai conseguir realizar nada, porque na verdade é a lei da vibração e não somente a lei da atração, né? Às vezes até acontece, a maior prova de que a realidade já existe e que você já pode ter uma vida que você deseja, é quando você fala assim, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar uma Mercedes vermelha, assim, assim. Você passa a ver Mercedes vermelha em tudo que é lugar. Às vezes você nunca estava vendo essa Mercedes, mas você sempre vai ver essa Mercedes. Ou seja, porque tudo o olhar do observador, né? É o olhar do universo paralelo ali, do que de fato você está concentrado. Qual é a realidade que você está hoje? É uma vida de escassez, é uma vida de xingamento, de tristeza, ou você está em uma vida de prosperidade, né? Qual é a realidade que você se encontra? Porque ela já é real, entendeu? É sobre isso. Agradece e abençoa tudo que já tem para conquistar o restante. Eu acho também que a vibração, ela tá bem interligada com o que a gente viveu no passado, né? Sabe? Então, quando tu começa a olhar para essas tuas sombras e a curar isso, tu também altera a tua vibração. Então, pode ser outra maneira de se meditar, é de se perguntar o que eu preciso curar para ser, para ter, o que eu preciso ver aqui dentro de mim, o que eu preciso curar, o que eu preciso transmutar. Essa pergunta é muito importante para fazer antes de começar a meditar, para cocriar algum objeto, alguma coisa física. Porque assim tu começa a ser, sabe? Porque daí tu altera o teu padrão de vibração quando tu começa a curar os traumas geracionais que tu tem na tua consciência. Então essa é uma pergunta bem interessante e que eu me faço sempre, sabe? Sempre me faço essa pergunta, porque eu já foquei muito na meditação de cocriação para bens materiais e até consegui, mas eu entrei no processo de conseguir as coisas materiais e de perdê-las rapidamente, ou de outras coisas estragarem e eu ter que direcionar meus recursos extras para aquilo, para arrumar, e sem entender, sabe? Sem entender, porque minha visão de Deus estava ótima, estava tudo ótimo, mas mesmo assim as coisas estavam estragando. Então eu fui verificar crenças e traumas e achei traumas lá da gestação da minha mãe. Enquanto eu estava dentro do útero, eu sofri traumas.
Então, enquanto eu não olhei para isso, enquanto eu não trabalhei isso, a minha vida estava mediana. Estava funcionando, o que eu estava pensando e agradecendo estava funcionando, mas não da maneira como eu queria, porque funcionava e logo uma coisa estragava. Tipo assim, fiz uma venda muito boa, tive uma comissão, faturei 10 mil reais no mês. Daí, o computador estraga. Aí, celular quebra a tela. Ventilador quebra. Começa a quebrar uma coisa atrás da outra, sabe? Então, tem várias coisas que ficam na nossa vibração. A nossa vibração como se fosse um código de barras, né? Eu ouvi alguém falar isso e achei um fenômeno essa explicação. Um código de barras que fica ali gravado. Todas as situações que a gente já passou na nossa vida. Mas todas as situações e todos os sentimentos que a gente emanou estão ali, vibrando. Então, enquanto a gente não troca o sentimento de cada situação específica, isso fica atrapalhando a nossa vibração. Então, eu posso voltar no passado e trocar o sentimento emanado. Trocar o sentimento. Quando eu troco o sentimento da minha visão, eu troco a minha vibração. Então, se eu tô pobre e não tenho roupa, meu calçado tá furado, eu vou olhar para aquilo e vou me divertir. Não tenho isso, não tenho aquilo, mas tô viva, tenho saúde, tô aqui, olho para todo lado, vejo natureza, tô dando risada, tô feliz, a minha casa tem o suficiente para mim, tenho casa, tenho cama. Gratidão, meu Deus. Gratidão pelo que eu tenho. Logo vou ter mais. Solta. É um processo também de soltar, né? De cocriar. Então a gente precisa ir soltando todas as bagagens pesadas, trocando os sentimentos, trocando essas sensações para trocar a vibração. Senão não tem como. Se a gente não olhar para a sombra, não olhar para o que nos bloqueia internamente, a vibração não altera. Não adianta. Não adianta tu tentar cocriar um carro e casa maior sem antes olhar para os traumas e tratar os traumas. Tem que tratar. Que a gente traz essa carga e isso fica atrapalhando a nossa vibração. A gente até consegue cocriar com técnicas específicas, a gente cocria, mas a gente perde rápido se a gente não olha para os traumas. Experiência própria. É exatamente o que eu te falei que acontecia comigo também. Então, assim, eu ganhava e ao mesmo tempo saía numa mão, entrava numa mão e saía de outra. Chegava um momento que eu estava meio que traumatizada, que baixei totalmente a minha frequência, que eu falava, não é possível, meu Deus, tanto dinheiro que eu já ganhei, eu pego aqui e solto aqui. Aparecia o conserto do carro, aparecia o celular que eu precisava trocar, aparecia uma situação de doença, sempre existia um motivo para precisar usar o dinheiro, gastar o dinheiro. Tipo assim, de qualquer jeito, é como se eu precisasse me livrar do dinheiro, né? E aí, para mim, eu trouxe também essa ideia de que eu lembrei que eu precisava me livrar do dinheiro, porque o dinheiro trazia lembranças de que eu podia ser uma pessoa ruim, aquelas outras questões, né? De me sentir, achar que eu não seria uma pessoa boa se eu tivesse dinheiro, então eu precisava, de fato, me jogar o dinheiro de qualquer forma fora, né? Então, assim, havia a questão de merecimento, de não merecimento, várias outras questões que vinham, né? Então, é necessário, né? Diz que tem não sei se é Salomão que fala, né? Que existem as raposas e as raposinhas, né? Diz que a raposa grande, que são os traumas grandes, você enxerga, né? Assim, você vê e fala assim, vou mudar isso aqui. Mas aquelas pequenininhas que ficam no fundo da plantação, aqueles bichinhos que tu não tá vendo, às vezes tá despertando ali uma coisa e tu não sabe de que foi que tu sentiu, porque tu ajuda daquela forma. Porque ela é tão pequenininha que parece ser tão inofensiva e ela vai causando um dano e tu não tá sabendo de que é, de onde é que vem. Então a gente tem que estar o tempo todo consciente e saber onde é que tá essas raposinhas, né? Pra gente pegar ela pra mandar embora. Pra neutralizar.
Perfeito. E eu queria fazer uma pergunta também para vocês, que eu já tinha falado sobre a harmonia agorinha com a Nádia. Como que essa frequência da harmonia ela é essencial para você mudar a situação? O que seria essa frequência da harmonia? E outra pergunta também, a frequência do amor, como que elas funcionam? O amor... Vendo aqui pela escala, a harmonia, a visão de vida de harmonia, ela está em aceitação, em 350 Hz. E o amor está em 500 Hz. A visão de vida do bem. Tu vê bem em tudo, né? Tu vê o amor em tudo. Eu acho que quando estou vibrando aqui no amor, eu vejo o amor em tudo que é lado, sabe? Ver casalzinho de borboletinha, ver as flores, ver as pessoas de mão dada, ver os velhinhos de mão dada na rua caminhando. Ai, vejo amor em toda parte. E de aceitação é aquilo que a gente já falou antes, né? De tu aceitar, perdoar tudo. Então aqui esse daqui entra na questão dos traumas, né? Dos sentimentos. O olhar para o que passou e perdoar. Tipo, as pessoas, elas agem de maneira com que elas estão respondendo aos traumas dela, né? Então, eu já passei por esses processos, né? De tomar atitudes conforme os traumas que eu carregava. E hoje eu olho para isso e vejo, meu Deus, por que agi assim? Por que falei tal coisa, sabe? Mas, ao invés de eu sentir culpa, eu me perdoo, porque eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. E todo mundo é assim, todo mundo está nessa escala de expansão, né? Cada vez mais a gente vai expandindo. Claro, uma abertura, se tu tá com a mente aberta para expandir. Se tu tá aberto à expansão, tu vai tendo oportunidades de expandir cada vez mais. E daí, o único ponto de comparação que a gente tem que ter é conosco mesmo, sabe? Tipo, tu olhar para ti mesmo e te comparar. Tu compara o teu eu de hoje com o teu eu de 10 anos atrás. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma consciência, não é o mesmo rosto, não é o mesmo corpo, não é o mesmo cabelo, sabe? Já é outra pessoa diferente. Então, aceitar, perdoar e estar em harmonia com a mudança da vida, ó. Tá em harmonia. Tu não trava nada mais. E o amor é isso, é ver o amor em tudo. Assim, pra mim, a frequência do amor é muito linda. Porque tu anda vendo o amor em toda parte. Quando tu tá no amor, tu realmente vê o amor, sabe? Tu vê casais. Primeira coisa, a primeira sintoma do amor é tu ver casais de mãos dadas e se namorando. De todas as idades. Eu acho lindo. Às vezes eu sento na praia aqui e fico assistindo as pessoas, sabe? Aí tu vê desde um casal adolescente passando até os velhinhos. Esses dias eu vi dois, assim, senhores mesmo, sabe? Ela de cabelo branco, ele de cabelo branco. Daí ela dava umas corridinhas e ele corria atrás dela e atirava água nela. E daí se juntaram, se abraçaram, se beijaram. Ai, que amor, meu Deus, eu quero ser assim também. Sabe? Isso é muito legal, perceber isso, né? Perceber o amor em toda parte. E amor por si mesmo também, né? Se olhar, se amar, se falar palavras de amor. Então, ter esse momento contigo a todo momento do dia, para falar palavras de amor. Isso é muito importante. A gente consegue mudar a vibração da gente sem a gente se auto-amar, né? Sem a gente se amar a gente mesmo. É. Como? É. Vocês têm essa rotina de amor no espelho? Sim, tenho. Toda vez que eu vou no espelho, eu faço um high five, pelo menos. E você, Nádia? Não tá dando pra te ouvir, Nádia. Tá no mudo. Então é isso. O amor próprio, na verdade, é
eu acho que é como a gente estava falando, na verdade, mais uma vez sobre a ideia do ser, né? Da consciência do ser, de ser, né? Porque tudo começa de fato de dentro para fora, né? Não adianta você tentar ter dinheiro, tentar às vezes um relacionamento, se você não tiver, por exemplo, o amor próprio como regra principal da sua vida, né? Porque tudo começa com a forma como você se olha, como você se enxerga, né? Então, assim, se você se ama, se você fala, poxa, eu sou foda pra caralho, né? Eu sou quem eu sou, né? Então, assim, você olha para o outro também de uma forma generosa, você olha para o outro de uma forma totalmente diferente, né? Então, assim, se você vai ter algo material, não porque você precisa mostrar para o outro que você tem, você precisa dizer para o outro que você tem. Você vai ter porque você quer para o seu conforto, porque você entende que você veio para a Terra para usufruir do que tem de melhor, né? Então, eu acho que nada acontece ou nada não faz sentido para mim se você não tiver o amor próprio de primeiro, assim. O amor próprio é o ponto de partida para qualquer objetivo, seja qual for, seja financeiro, seja amoroso, seja até a nossa relação com Deus, quando você se ama, é totalmente diferente, né? Então, eu acho que o amor próprio, assim, no começo eu tinha dificuldade de olhar para o espelho, de ouvir a minha voz, de me olhar, de me enxergar, por conta disso, né, eu não tinha essa questão do amor próprio. Então, eu tinha muita dificuldade de olhar para o espelho, de falar que eu gostava de mim, que me amava. Então, é todo um processo que eu vou fazendo ali e todo dia eu tenho que fazer, né? Então, é um processo diário. E então, para a gente, só para esclarecer, a Fran vai estar lendo o capítulo do princípio da criação do livro Cabalho, então vale muito a pena vocês prestarem atenção, sabe? E ficarem até o final desse podcast para escutarem essa leitura desse capítulo, porque ali vai uma parte mais teórica, sabe? Aqui a gente está falando a parte mais prática, e ali no livro vai na parte mais teórica. E eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma coisa para acrescentar também sobre as ondas, a vibração, por exemplo, que a matéria é quando a energia está desacelerada, mais lenta, e que tudo que existe é onda. Vocês têm alguma coisa para acrescentar em relação a isso aí também? Sim. Não estou Fran. Não? Tá mudo? Agora tá. Tá dando para ouvir. Tá dando? Então, eu tenho um pensamento que surgiu hoje com esse estudo da vibração, de que o todo é uma onda só, né? E dentro dessa onda existem milhares e milhares e milhares de graus de vibração. Eu tenho a ideia de que Deus, né, eu sou Deus, então todos nós somos Deus. Todos nós temos uma vibração. Então, é só Deus. Porque Deus está em tudo, Deus somos todos nós, então é esse todo que é uma onda só. Nós fazemos parte dessa onda só, e é isso. É como se nós fôssemos essa escala aqui do David Hawkins, né? Todos os humanos, imagina todo mundo enfileiradinho, cada um com a sua vibração. Eu acho que essa é a onda. Tudo que nós pensamos, falamos, sentimos, nós estamos impactando, né, o mundo todo, porque nós somos parte de Deus, ou nós somos Deus. Então, quando chega na visão de vida do eu sou, que é o ser para ter, eu sou. O que eu sou? Eu sou harmonia, eu sou paz, eu sou amor, eu sou luz, eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou saúde plena, eu sou família, eu sou uma vida saudável, sabe? Eu sou positividade, eu sou tudo que eu quiser ser, e mais um pouco. E eu sou Deus em ação na minha vida aqui e agora, então eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, sabe?
É sobre isso, sobre essa onda. Essa onda somos nós todos, né? Tudo é uma onda só, então é a natureza toda e todos nós, seres vivos, somos uma onda só. A somatória de todos nós somos o todo. A somatória de tudo existe. Isso. A somatória de todos nós é o todo. Muito interessante, né? De todos nós, de tudo que existe, todos os universos, as galáxias, a infinidade de tudo. Tudo. Por isso que eu não me sinto mais pequena, sabe? Eu não me sinto mais um grão de areia perdido no universo. Porque eu me conecto com esse todo. Eu acho que é tudo imenso, é vasto, é infinito. E eu tô dentro desse infinito. Então a minha alma também é infinita. Eu vejo assim hoje. Não sei se vocês veem assim também. Sim, eu vejo assim também. E eu acho interessante agora, indo um pouquinho nessa parte mais teórica também, por exemplo, tudo que existe é onda, igual a gente já falou múltiplas vezes. Mas, por exemplo, por quê? Tudo vibra. Tudo vibra. Então quer dizer que uma pedra vibra? Se ela parece que ela está parada, ela não vibra. Por que ela vibra? Porque ela é feita de átomos. E quando você vai ver os átomos, eles vibram muito rapidamente, né? Então, isso basicamente, né? Exato. Eles não se tocam, né? Assim como nós nunca nos tocamos, nós só nos aproximamos, pele com pele, desde as nossas próprias mãos, quanto o toque em outra pessoa, assim. Mesmo que a gente está sentindo que está tocando, não está tocando. É uma coisa confusa, mas quando você estuda a mecânica quântica, você entende isso um pouco melhor. Muito legal, gente. Sim. Principalmente quando você percebe como você vai na parte mais microscópica, sabe? Você pensa sobre a teoria das cordas, que tudo está vibrando o tempo todo e existe várias cordas, tipo, como que fosse cordas de um violão, sabe? Umas vibram mais rápido, outras mais devagar, e é isso. E a somatória somos nós. A somatória é tudo isso. Eu acho bem interessante, assim, quando a gente fala de vibração, e como a vibração traz até a própria energia, né? Eu acho bem interessante, por exemplo, a natureza, né? Como tudo é muito perfeito, né? E harmônico, né? O vento se transforma em energia, né? É uma energia que que se transforma em energia elétrica, né? Vento a nível natureza, né? A vibração que a gente sente, né? Do vento. Da natureza, o oceano, né, que é a energia, a água, que é os mares, que se transformam em energia e volta novamente para o seu lugar de origem, levando novamente energia para a comunhão do ser humano. Cada coisa se transforma em energia, né? A própria natureza vibra em energia o tempo todo e se transforma em energia real. Até a energia elétrica é formada pela própria natureza. Verdade. Agora que eu vi uma pergunta que eu ia te fazer, eu tinha esquecido de te fazer essa pergunta, Nádia. A gente conversou fora do podcast sobre isso, que você atrai sempre vibrações similares às suas. E isso aí você apresenta então também a pessoas, relacionamentos, a tudo, né? Então, por exemplo, um relacionamento amoroso, você vai estar atraindo similaridades, é isso aí? Eu tenho essa ideia, né? Tudo vibra na mesma sintonia que a sua, né? Quando você conhece uma pessoa, você está vibrando naquela mesma sintonia que aquela pessoa, seja por um processo de evolução sua ou daquela outra pessoa. Se aquele momento aquela pessoa deixou de vibrar, subir um pouco mais ou descer um pouco mais, você desconectou dela, você separa daquela pessoa. Porque a sua parte com ela igual já passou. Então, você passa para uma nova pessoa que tem uma semelhança com você novamente. E aí, novamente, vibra igual a você e fica ou não fica, dependendo da sintonia, né? Então, geralmente, por exemplo, um relacionamento que tem muitos anos. Por exemplo, eu sou casada, quando eu conheci a minha esposa, a gente tinha um nível de vibração igual naquele momento ali, só que a gente era jovens, assim, de 22 anos, de 24 anos, então a gente vibrava nessa mesma sintonia.
mas a gente era o quê? Duas pessoas mais jovens, né? Então agora eu tenho 38, ela tem 37. Geralmente, às vezes, quando as pessoas elas passam por esses próximos ciclos, às vezes elas tendem a se separar, porque há aquela vibração da outra pessoa, aquela se transformou em uma outra pessoa, claro, a maturidade traz uma outra mentalidade, né? Então, você às vezes tende a se separar da outra pessoa, porque agora você já não faz parte da mesma frequência mais. E isso acontece com amizades. Tem amizades que você, quando você era jovenzinha, você tinha uma amizade e hoje você já tem novos amigos, já não são mais aqueles. Porque a sua vibração já não é mais igual daquela pessoa. Então, a expansão de consciência, ela traz muito isso, né? Eu acredito que a gente vibra e atrai pessoas semelhantes de todas as formas. A gente tende a vibrar na mesma sintonia, nesse aspecto de expansão de consciência e tal. Então, a gente se conheceu em momentos totalmente diferentes, né, de situações diferentes, mas existia uma conexão desde o primeiro momento. Então, a gente tem essa vibração de conexão, né? Então, eu acredito muito sobre essa questão de vibração, de energia. Sim, e também da polaridade, né? Conforme a vibração está numa polaridade, então às vezes a gente pode atrair então uma pessoa que esteja na polaridade contrária, nossa, como calor e frio. Sim, porque assim, por exemplo, né, digamos assim, só que na minha opinião tudo vibra na mesma sintonia, né? Digamos que às vezes a pessoa quer, sei lá, um cara que, sei lá, não xingue a mulher, não seja tóxico. Mas ela, dentro dela, não curou esse lugar que, por exemplo, às vezes ela tinha uma mãe e um pai que tratava ela de forma abusiva, xingava e tal. E aí ela vai para um relacionamento que ela não quer, ela acha que ela não quer, mas dentro dela, ela vibra isso. Então, automaticamente, ela vai trazer essa pessoa, né? Ela vai vibrar e vai trazer essa pessoa que vai colar junto com ela. Então, na minha opinião, ela primeiro precisa se curar desse lugar, seja de traição, de dor, né? Para depois ela se conectar com uma pessoa saudável, né? Porque por mais que você queira conscientemente, dentro de você aquilo ainda existe, né? E aí como o coração ele é magnético, né? A gente não consegue entender. O coração é um cérebro, né? Que sente, vibra, né? O tempo todo, né? A gente não consegue explicar o coração, né? Essa complexidade, né, do sentir, né? Então é totalmente magnético, né? Então, às vezes é melhor dar um passo atrás, curar o que tem de curar, fazer isso tudo do que deixar. É incrível, a conexão é surreal, assim, a gente tende a se colar. É uma cola. É uma cola. Às vezes o sentimento é magnético, né, Nádia? Às vezes aparece uma situação para você, de uma situação que às vezes estava ali guardadinha, mas aquela pessoa apareceu com aquela situação ali. Aí tu teve um outro comportamento e fala assim, poxa, velho, que viagem é essa? Por que eu tive esse comportamento de ciúme com essa pessoa? Gente, nunca tive ciúme com ninguém e tô tendo ciúme com essa pessoa, que viagem é essa? Ou seja, porque aquela pessoa, ela despertou um lugar seu que estava ali guardado, ninguém tinha mexido, estava tudo certo, mas aquela pessoa necessariamente, né, veio e mostrou para você, ó, minha filha, tá aí, vamos dar uma procurada, checada, vamos resolver esse negocinho aí, que tá errado, né? Então, assim, eu acho que o lugar ele aparece ali e eu acho que o universo ele é muito perfeito, que ele mostra para você, né? E aí quando você está no seu processo de autoanálise, né? Quando você vê aquilo ali que está dando errado, aquela pessoa ali, né? Aquele algoz, né? Você falou, peraí, deixa eu rever aqui o que está errado em mim, né? Aí a gente muda. Hoje a gente já enxerga de outra forma, não é fulano que traz ciúme para mim, não é fulano que me desestabiliza, sou eu que estou me sentindo desestabilizada por fulano, né? Ela, na verdade, está me mostrando uma parte minha que eu não estava observando. E agora eu vou começar a observar. E aí eu posso dizer, fulana, Deus te abençoe, siga teu caminho, mas a vida segue, né? Muito obrigada por essa reflexão.
Muito obrigada pelo esse processo reflexivo, eu te agradeço, mas siga seu rumo, pode caminhar. Passa adiante. Falou tudo, mas não é nada. Eu te libero e te deixo ir. Te libero e deixo ir. Vai-te em paz, pode seguir seu caminho. Eu já tive uma situação dessa, por isso que eu estou vivendo. Que eu nunca tinha sentido ciúme na minha vida, né? Assim, de todos os relacionamentos. E teve uma pessoa que apareceu assim pra mim. E eu senti, velho, um ciúme tipo assim, que eu ficava, meu Deus do céu, o que é isso, gente? É que eu nunca tive esse negócio de ciúme, de ficar desestabilizada, e de repente uma pessoa que aparece em tão pouco tempo consegue trazer isso. Por que isso, né? E eu falava assim, meu Deus, onde é que estava isso? Eu fui buscar dentro de mim, né? O porquê que essa situação, porquê que essa pessoa específica trazia isso dentro de mim, né? E aí foi quando eu fui checar uns outros lugares que estavam ali guardados, né? Eu tinha colocado por ali e aí não tinha arrumado, né? E aí acabou aparecendo, né? Mas que bom que a pessoa apareceu para me mostrar que ainda existia aquele lugar que eu não conhecia, né? Aí é engraçado. Da existência, né? Relacionamentos kármicos, nas complexidades aí que a gente não vale a pena falar aqui hoje. É engraçado, a gente traz essas memórias, né? A gente traz essas memórias. É importante pesquisar principalmente como foi a gestação da nossa mãe. Porque ali mora um grande segredo, uma programação que é a inicial, né? É como a gente está preparado para ver o mundo. Para ver o mundo e todas as nossas relações. Então, trauma muito grande. Tipo, minha mãe passou por um trauma muito grande de sentir-se sozinha, abandonada, desprotegida. E inconscientemente eu busquei isso em todas as minhas relações. Então eu buscava e me conectava com pessoas que me faziam sentir dessa forma, como se eu estivesse sozinha. Então eu estava em relações em que uma hora ou outra eu me sentia sozinha, sabe? Parecia que eu não estava namorando, parecia que eu não tinha namorado quando eu tinha. Então, quando eu parei para prestar atenção nisso, eu fui buscar da onde está vindo essa sensação de solidão, sendo que eu não estou sozinha. E foi conversando, pesquisando, foi através da terapia da terra, de ayahuasca, que eu viajei e voltei na cena. E daí confirmei essa cena com a minha mãe. E foi aí que eu consegui tratar desse trauma. Foi só aí que eu consegui tratar esse trauma. Então, já é uma longa caminhada de 11 anos de tratamento para mim. E realmente ainda não parei o tratamento, mas eu sei que o meu eu de hoje, de 11 anos atrás, esse eu de hoje está bem melhor em termos de vibração, de consciência. E daqui a 11 anos vai estar melhor ainda, com certeza. Deus abençoe. Mas é isso, minha gente. A vibração é uma das leis mais importantes, realmente. Tudo que a gente passa fica gravado na nossa vibração. E ela vai definir o nosso futuro, né? Por isso que é muito importante entender. Sim. Então, no mais, hoje, eu creio que a gente já falou muito sobre isso. Vocês têm alguma coisa mais teórica a adicionar? Porque, como eu disse, a Fran vai estar lendo a parte mais teórica do livro Kybalion. Então, vale a pena quem não leu ainda ficar no podcast um pouquinho a mais e ouvir essa parte teórica, porque é muito interessante, prestando bastante atenção. Exatamente. É bem importante. Dá em torno de uns 15 minutos da gravação, né? Talvez uns 20 e poucos, mas vale a pena ouvir tudo. Vale a pena, pessoal. Muito obrigada por estarem até aqui conosco. Fiquem com Deus. Muito obrigado, prazer. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu vou iniciar aqui a leitura do princípio da vibração. Nada está parado.
tudo se move, tudo vibra, ou Kaibalho. Este princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fatos que a ciência moderna avaliza e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam, em grande parte, de índices variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será a sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está em estado de repouso, assim como uma roda que, por se mover muito rapidamente, parece estar parada. No outro extremo da escala, há formas grosseiras da matéria cujas vibrações são tão baixas que parecem estar em repouso. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos da energia e da força, que nada mais são que graus variáveis de vibração. Também nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, assim como nos planos espirituais. O conhecimento desse princípio com as fórmulas apropriadas permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, como também as dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais, e o fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, diz um antigo escritor. Capítulo 9, a vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, incorpora a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está em estado de repouso, que tudo se move, vibra e circula. Esse princípio hermético foi reconhecido por muitos dos primeiros grandes filósofos gregos que o introduziam em seus sistemas. Depois, durante séculos, foi perdido de vista pelos pensadores que não pertenciam às fileiras herméticas. No século XIX, porém, a ciência física redescobriu a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentaram provas adicionais de exatidão e verdade dessa doutrina hermética secular. Os preceitos herméticos reiteram que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. E não apenas isso, mas também que em si mesmo o todo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como em estado de repouso. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente como uma roda giratória parece estar parado. Os ensinamentos preconizam que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração, sendo o outro polo formado por certas modalidades extremamente grosseiras da matéria. Entre esses dois polos encontram-se milhões de graus e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos de matéria e energia nada mais é que um modo de movimento vibratório.
e alguns dos cientistas mais avançados estão adotando rapidamente a opinião dos ocultistas, para os quais os fenômenos da mente são igualmente modos de vibração e movimento. Vejamos o que a ciência tem a dizer sobre a questão das vibrações da matéria e na energia. Em primeiro lugar, a ciência ensina que toda a matéria manifesta, em algum grau, as vibrações procedentes da temperatura ou do calor, seja um objeto quente ou frio, não sendo essas condições nada além de graus diferentes da mesma coisa. Ele manifesta certas vibrações de calor e, nesse sentido, está em movimento e vibração. Logo, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde o corpúsculo até os sóis. Os planetas giram em torno dos sóis, e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movem-se ao redor de grandes pontos centrais, e acredita-se que estes se movam ao redor de outros ainda maiores, e assim por diante, ad infinito. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham num estado de constante vibração e movimento, umas ao redor das outras e umas contra as outras. As moléculas são compostas de átomos, que da mesma maneira encontram-se em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados de elétrons ou íons, que também estão em estado de movimento rápido, girando um ao redor do outro, e que manifestam um estado e um modo de vibração muito rápidos. Portanto, vemos que todas as formas da matéria manifestam a vibração, de acordo com o princípio hermético da vibração. E o mesmo acontece com as diversas formas de energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório, conectadas de algum modo com o éter e provavelmente dele emanadas, até o momento. Até o momento, a ciência não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular, nem a afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem a gravitação, o maior desses três mistérios. Desculpa. Que é o princípio da atração pelo qual cada partícula ou massa de matéria liga-se estreitamente a cada outra partícula ou massa. Essas três formas de energia não são ainda compreendidas pela ciência, embora os escritores inclinem-se a crer que elas também sejam manifestações da mesma forma de energia vibratória, fato que os hermetistas conheciam e ensinaram em tempos que já se perdem ao longe. O éter universal, que é postulado pela ciência sem que sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como uma manifestação superior daquilo que se chama erroneamente de matéria, isto é, matéria num grau superior de vibração, e é chamada por eles de a substância etérea. Os hermetistas preconizam que essa substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade, e que impregna o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo e etc. Os ensinamentos preconizam que a substância etérea é um elo entre as formas de energia vibratória conhecidas, por um lado como matéria e por outro como energia ou força. E também que, em termos de grau e modo, ela manifesta um grau de vibração inteiramente próprio. Para mostrar os efeitos das escalas crescentes de vibração, os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, peão ou cilindro movendo-se rapidamente. A ilustração pressupõe uma roda, peão ou cilindro rotativo girando em baixa velocidade. Para facilitar a exposição do que virá a seguir, chamaremos essa coisa que gira de objeto. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Pode ser visto facilmente, mas nenhum som do seu movimento nos chega ao ouvido.
A velocidade é aumentada gradualmente. Em pouco tempo, seu movimento torna-se tão rápido que se pode ouvir um grunhido surdo ou uma nota grave. Então, quando se aumenta ainda mais a velocidade do movimento, pode-se distinguir a nota imediatamente superior. Assim, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, tornando-se cada vez mais altas à medida que aumenta o movimento. Finalmente, quando a rotação tiver atingido certa velocidade, a última nota perceptível aos ouvidos humanos, a última nota aguda e estridente, se desvanece e sobrevém o silêncio. Não se ouve nenhum som proveniente do objeto giratório, e a velocidade do movimento é tão grande que o ouvido humano se torna incapaz de registrar as vibrações. Então começa a percepção dos graus ascendentes de calor, e depois de algum tempo o olho tem um vislumbre de que o objeto começou a adquirir uma cor avermelhada, opaca e sem brilho. À medida que a velocidade aumenta, o vermelho adquire maior brilho. Depois, com velocidade ainda maior, o objeto adquire uma cor intermediária entre o vermelho e o amarelo. Em seguida, esse alaranjado torna-se amarelo. Então, sucessivamente, seguem-se os tons de verde, azul, azul-violeta e, finalmente, violeta. À medida que a velocidade se tornar ainda maior, finalmente o violeta se desvanece, tornando-se impossível de ser registrado pelo olho humano. Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto giratório, os que se usam para fotografar, e outros raios sutis de luz. É quando começam a se manifestar os raios especificamente conhecidos como raio-x e etc. Quando a constituição do objeto começa a se modificar, a eletricidade e o magnetismo são emitidos quando o grau apropriado de vibração for alcançado. Quando o objeto atinge certo grau de vibração, suas moléculas se desintegram e se decompõem nos elementos ou átomos originais. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio da vibração, separam-se nos incontáveis corpúsculos de que são compostos. Finalmente, até os corpúsculos desaparecem, e pode-se dizer que o objeto é composto de substância etérea. A ciência não ousa levar ainda mais longe a ilustração, mas os hermetistas ensinam que se as vibrações fossem aumentando continuamente, o objeto remontaria aos sucessivos estados e manifestaria, por sua vez, os diversos estágios mentais. Depois seguiria seu caminho em direção ao espírito, até finalmente reintegrar-se ao todo, que é o espírito absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto muito antes de alcançar o estágio de substância etérea. Por outro lado, porém, a ilustração é correta na medida em que se mostra que o efeito seria obtido se os graus e modos de vibração fossem constantemente aumentados. Não se deve perder de vista, no exemplo acima, que nos estágios em que o objeto emite vibrações de luz, calor, etc., ele não se decompõe nessas formas de energia, que ocupam uma posição bem mais alta na escala, mas que simplesmente alcançam um grau de vibração no qual essas formas de energia são liberadas, até certo ponto da influência confinante de suas moléculas, átomos, corpúsculos, conforme o caso que se apresenta. Apesar de muito mais elevadas na escala do que a matéria, essas formas de energia estão aprisionadas e circunscritas às combinações materiais, em razão de as energias se manifestarem através de formas materiais, e de as usarem ainda que isso as deixe enredadas e confinadas em suas criações de formas materiais, o que em certa medida é uma verdade inerente a todas as criações, uma vez que a força criadora se envolve em tudo aquilo que cria. Contudo, os preceitos herméticos vão muito mais longe do que os que provêm da ciência moderna.
Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade ou desejo, ou de qualquer condição ou estado mental, são acompanhados por vibrações, uma parte das quais é descartada e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas da ação e do poder de uma mente sobre outra mente, com as quais o grande público vem familiarizando rapidamente graças à grande disseminação do conhecimento oculto por parte de diversas escolas, cultos e professores, que em nossa época vêm atuando em domínios do pensamento. Todo pensamento, toda emoção ou estado mental tem seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que é possível reproduzir um som musical, fazendo vibrar um instrumento com certa frequência. E assim como a cor pode ser reproduzida da mesma maneira. Pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, uma pessoa pode polarizar sua mente no grau desejado, adquirindo assim um perfeito domínio sobre seus estados mentais, suas disposições de ânimo e etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes das outras pessoas, produzindo nelas os estados mentais desejados. Em suma, pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico, isto é, vibrações à vontade, sem dúvida. Esse poder só pode ser adquirido por meio de instrução, de exercícios e de uma prática apropriada à ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Uma pequena reflexão sobre o que até aqui dissemos mostrará ao estudante que o princípio da vibração subjaz aos admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de revogar as leis da natureza, mas que na verdade estão simplesmente usando uma lei contra outra, um princípio contra outros, e que obtêm seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e assim realizam os comumente chamados milagres, como disse com razão um dos antigos escritores hermetistas: aquele que compreende o princípio da vibração está de posse do cetro do poder. Fim. O que vocês entenderam da lei da vibração?